Amigas e amigos, os fanáticos do golpismo que andavam aí meio que na defensiva nos últimos dias voltaram a se manifestar, a pôr a língua de fora, a se utilizar aí da sua profusão de adjetivos de baixo calão, baixo nível, barra pesada, com xingamentos, com agressões verbais, ameaças de agressões físicas, ataques pessoais, né, o comportamento típico dessa seita anti-Lula, anti-Dilma, anti-PT, que se formou aí na atmosfera fascista do golpe. É uma seita que não difere dessas seitas fundamentalistas que interpretam aí os textos sagrados de acordo com suas conveniências, com suas compreensões limitadas, não pela pessoa, mas pela ideologia que eles seguem, né? E com isso vão criando aí essa massa de intolerância, de intolerantes, de homofóbicos, de machistas, de direitistas, né? Tudo que a gente pode compreender e interpretar como sendo o lixo da história, né? O subproduto da civilização, coisa que deveria já estar no lixo da história e que essa gente vai lá revolver e trazer à tona, né? Cria aí essa massa de alienados sem nenhuma condições de formular uma ideia, um conceito, algo que possa ser considerado relevante numa troca de ideias, de informações, né? Essa turma que anda por aí dizendo que não defende ideologia, não defende partido, né? Que defende a escola sem partido, que é a expressão exata desse tipo de pensamento, de comportamento, dessa ideologia, né? É o partido do fascismo, enfim, né? Esse partido que expressa este comportamento, né, que a gente viu na Alemanha do Hitler, na Itália do Mussolini, né, que já vem de antes, na Rússia dos czares, por exemplo, criou-se a ideia, a figura do judeu como diabo na terra, e com essa falsificação se promoveu aí massacres, assassinatos em massa. Depois, na Revolução de 17 também criaram os guardas brancos para atacar os vermelhos com essa mesma lógica, e que depois o Hitler e o Mussolini incorporaram, né, criando aí a figura do judeu, do comunista, do negro, do homossexual, né, como os inimigos da pureza, né, esse comportamento aí do nazifascismo, que é o que a gente está vendo agora. Por exemplo, quando eles dizem que a bandeira deles, do país deles, seria verde e amarela, jamais seria vermelha, né, eles fazem aí essa confusão típica, né, desse partido do fascismo, né, que eles não têm sequer a condição de distinguir o que é bandeira de nação, de país, né, da bandeira de um movimento, de um partido, de uma ideia, né, uma formulação absolutamente sem nenhuma inteligência, sem nenhum fundamento lógico que a gente possa considerar para fazer o debate, porque eles confundem uma coisa com a outra de maneira primária, né, que expressa o pensamento deles, que é primário mesmo, um pensamento que já não tem mais nenhuma condição de se relacionar com a realidade dos dias de hoje, a não ser que eles criem, como eles tentam fazer, recriar o que era a Rússia czarista, o que era a Alemanha do nazifascismo, a Alemanha e a Itália do nazifascismo. Com essa lógica que eles saem por aí atacando, atacam inclusive esse canal, né? Os comentários aqui já tem predominância dessa gente, né? Coisa que é lamentável, porque quem defende a civilização, a democracia, quem combate ao golpe, ainda subestimam espaços como esse de defesa de ideias, de combate a essa atmosfera fascista, ao golpismo, né? E em alguns vídeos, inclusive, eles já chegaram a negativar, né? Se vê que é um movimento organizado, um movimento que sai por aí procurando onde eles possam aportar para fazer os seus ataques de baixo nível, de baixo calão. Sem dúvida alguma que isso é uma derivação do comportamento da mídia, né? A gente tem visto aí agora mais recentemente esse fato aí com o Lula, que alimenta esse tipo de gente, né? Que são dois comportamentos que se interligam, que é o comportamento da mídia, né? O comportamento da direita, o programa da direita, né? E esse comportamento dessa seita de fanáticos, de fascistas, né? E com isso eles vão criando a cortina de fumaça para que o programa do golpe siga adiante. Nós vimos aí recentemente a venda aí de uma parte do pré-sal, né, a volta da lógica da privataria, das negociatas, né, e a pregação sistemática a favor das reformas previdenciárias, da reforma trabalhista, com a lógica de tirar direitos do povo, comprometer o futuro da nação. É a lógica do golpe, que eles vão... isso faz sentido
quando eles apoiam, quando eles estimulam esse comportamento dessa seita que eu comentei aqui. A manchete da Folha de hoje, por exemplo, fala que o Lula tentou sabotar a Operação Lava Jato, né? O termo sabotar não é gratuito, não é de graça, né? Ele visa exatamente alimentar esses xingamentos, esses comportamentos aí de baixo calão dessa seita fundamentalista fascista. A Operação Lava Jato é a vaca sagrada dessa gente. Eles se querem, conseguem formular alguma defesa da Operação Lava Jato quando a gente apresenta, por exemplo, a suspeita da delação desse Delcídio Amaral, né, que resultou aí no indiciamento do Lula. Claramente é uma delação altamente suspeita, né? Isso certamente na história vai coisas por trás dessa delação vão se revelar, né, que o objetivo aí da Operação Lava Jato era criar exatamente as condições para que o Lula fosse indiciado. É uma completa falta de respeito à democracia, às leis, né, à civilização. E no mais é o comportamento do juiz Sérgio Moro, né, que pode ser considerado sim um ficha suja aí do ponto de vista da aplicação da justiça, né? Ele simplesmente, é preciso lembrar aí um pouco sempre da história desse juiz, na história do desvio de 500 milhões da Prefeitura de Maringá na gestão tucana, quando ele integrava a estrutura da Prefeitura, o caso do Banestado, né, o caso das delações da Lava Jato, que ele simplesmente ignorou, passou por cima, né, trocou as delações, trocou a essência das delações, né, pela lógica da perseguição ao Lula, a Dilma, ao PT, à esquerda, né, claramente trocou. Né, a Operação Lava Jato deveria combater a corrupção, simplesmente ignorou a corrupção, que foi as delações aí dos principais figurantes desse circo aí da Lava Jato. Ele simplesmente passou por cima de tudo isso para direcionar a Lava Jato no sentido da politicagem, como foi aí esse processo aí do Delcídio Amaral, da sua delação, que resultou agora no indiciamento do ex-presidente Lula. É preciso também a gente considerar que isso faz parte aí dos ciclos, né? Podemos dizer que nós estamos aqui num ciclo Condor, da operação do Plano Condor, da época das ditaduras militares, quando eles criaram um organismo de interligação aí da repressão, do combate ao que eles chamavam de subversão. No Brasil, e a gente está vendo isso na Venezuela, viu em Honduras, no Paraguai, na Argentina, está vendo também aí na Bolívia e no Equador. No Brasil a gente tem isso claramente, uma fotografia absolutamente límpida, né, desse comportamento. Né? Nós tivemos aí, depois da abolição, da independência, da proclamação da República, a República Velha, depois os movimentos tenentistas da década de 20, a Revolução de 1930, né, que veio aí em seguida a insurreição de 1935, veio como resposta à ditadura de 1937 de conteúdo fascista. Depois teve a ascensão da democracia com a derrota do nazifascismo em âmbito mundial, que teve também a resposta aí de um governo de direita do general Eurico Gaspar Dutra. Em seguida, o ciclo progressista do segundo governo Vargas, do JK e do João Goulart, que foi respondido com a ditadura fascista também de 1964. Depois, no fim da ditadura, na década de 1980, nós tivemos aí o grande movimento de massas das diretas já, a Constituição de 88, o processo da Constituinte de 88, que também foi um movimento de ascensão da democracia, né, que foi respondido aí com os governos neoliberais, né, como disse o Miguel Arraes, a extensão da lógica da ditadura militar, né, que foi primeiro o Collor, depois o Fernando Henrique Cardoso, que em seguida teve aí esse ciclo mais duradouro, mais consistente, mais profundo dos governos Lula e Dilma, que agora a gente está vendo a resposta aí também com esse conteúdo de direita, com a volta da lógica aí da ditadura, dos governos neoliberais, da corrupção desbragada, da privataria, dos ataques aos direitos da nação, do povo. É esse o painel que a gente deve olhar para fazer a leitura da realidade do golpe, do que ele significa, da profundidade que ele vai adquirindo. O país entrou aí num clima realmente altamente lamentável, negativo, né, que esses grupos fanáticos, fascistas e o programa dos golpistas expressam de maneira absolutamente clara.
É isso que a gente precisa combater, né? Por isso que eu insisto aqui na necessidade de vocês, meus amigos, minhas amigas, de comentarem, de compartilhar, né? De se inscreverem aqui nesse canal para a gente ir combatendo aí toda essa atmosfera fascista. É o fascismo. Não podemos subestimar isso. Um abraço.